esse chega com o nosso analista Theo Cury. Já está aparecendo em tela aqui para a gente dar bom dia. Tudo bom, Theo? Tudo bem, Carol, e com você? Bom dia. Tudo ótimo. Vamos lá, mais expectativas para esta terça-feira. Hoje, o presidente da CPMI do INSS deve se reunir com o ministro Dias Toffoli, do Supremo, ele que é o relator do caso Master na corte. Qual que é a ideia desse encontro? O Carlos Viana quer pedir que o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, seja obrigado a falar em depoimento na comissão, depoimento que está marcado para essa semana, para a próxima quinta-feira. Theo, vamos lá. Caso Master, que tem aí também uma série de conexões políticas, Theo Cury, segundo as investigações. O que deputados e senadores podem ou querem ouvir de Daniel Vorcaro? Bom, vamos lá, Carol. Os deputados e os senadores querem ouvi-lo como testemunha na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga as fraudes no INSS. Então, eles veem como uma possibilidade de o Daniel Vorcaro contribuir para essas investigações. Ele não vai prestar esses depoimentos como investigado, mas sim como testemunha. E aí há uma necessidade de uma autorização do ministro Dias Toffoli, que é o relator do inquérito, que aí sim investiga o Daniel Vorcaro lá no Supremo Tribunal Federal pelas fraudes supostamente cometidas pelo Banco Master, que a Polícia Federal estima em torno de 12 bilhões e 200 milhões de reais. Ele precisaria de uma autorização do Dias Toffoli para viajar até Brasília e prestar esse depoimento na condição de testemunha na CPMI do INSS. Qual que é a grande sacada? Ele está com tornozeleira eletrônica, depois que ele foi solto provisoriamente com uma série de medidas cautelares impostas pela Justiça Federal, quando esse caso ainda estava na Justiça Federal. Então, esse deslocamento precisa ser realizado com autorização do Supremo Tribunal Federal, com escolta da polícia. Não é um deslocamento fácil, não é uma logística simples. Então, depende dessa autorização da Justiça. Ele está na condição de testemunha, então tem obrigações diferentes das, por exemplo, de uma pessoa que é investigada, e aí o Carlos Viana pretende conversar com o ministro Dias Toffoli para defender a necessidade dessa autorização para que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS possa ouvir os deputados e os senadores. Na semana passada veio essa convocação para que ele prestasse depoimento no âmbito dessa investigação parlamentar que investiga essas fraudes no INSS, os desvios dos recursos de aposentadorias e pensões aqui no Brasil. Foi deflagrada e descoberta essa fraude durante o governo do presidente Lula, mas que remonta desde o governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E aí foi anunciado na semana passada que haveria essa convocação do Daniel Vorcaro para quinta-feira, que é o primeiro dia que vai ter sessão nessa comissão. E uma das primeiras medidas dessa comissão neste ano. Então, precisa dessa autorização do ministro Dias Toffoli, que relata o caso no Supremo e a quem está a atribuição e a responsabilidade de determinar e autorizar esse deslocamento. A defesa do Daniel Vorcaro já vinha se preparando para esse depoimento, porque avaliava ainda se apresentaria ou não um pedido ao Supremo Tribunal Federal para que ele não comparecesse. Isso tudo ainda estava sendo estudado até o final da semana passada pelos advogados que integram a defesa do banqueiro Daniel Vorcaro. É uma das frentes de investigação que acabam respingando no Banco Master. Lembrando que já houve e ainda há em tramitação ações judiciais e extrajudiciais. Extrajudiciais, por exemplo, aquela investigação, uma sindicância aberta no Banco Central para apurar de que maneira se deu a fiscalização e a liquidação do Banco Master. Ainda no extrajudicial, a apuração no Tribunal de Contas da União justamente sobre a atuação do Banco Central no caso Master. No âmbito
policial, essa investigação que tramita no Supremo Tribunal Federal, e sim essa ação judicial lá no STF. Estava na primeira instância, essa investigação sobe a partir da menção de um parlamentar que não é investigado, mas a simples menção a ele fez com que esse caso saísse da primeira instância e chegasse aqui ao Supremo Tribunal Federal.